Amados, bom dia, tudo bom? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho de 2023. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional, incorruptível por Jesus. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. Bom dia, Leopoldo, Nória, Honorina, sim, Marquinhos, Vilma, Fê. Bom dia, queridos. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. A quinta-feira onde a gente fica aí cada vez mais perto do Senhor Jesus, estudando mais, buscando mais entendimento, orando mais, clamando mais, e que a gente lance sobre Ele, amados, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de todos nós. Amém, Elinha, bom dia, Vilma, a paz. Bom dia, lição, bom dia, Isabel, bom dia. Que bom, amados, obrigada, viu, por vocês estarem aqui no feriado. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de todos vocês. Amanda, bom dia. Meus queridos, hoje nós vamos falar mais sobre o perdão. Nós falamos já essa semana sobre esse assunto, mas hoje a gente vai falar sobre a parábola do perdão, né? Também conhecida como parábola do perdão. Uma passagem que está lá no livro de Mateus. Uma palavra tão forte, tão poderosa pra gente, amados. Jesus sempre nos ensinando como que a gente deve conduzir com as situações, como que a gente deve lidar com as pessoas. Tá bom, meus amados? Antes vamos fazer a nossa oração. Amém, Elinha. É isso mesmo. Amém. Obrigada, Isabela. Deus te abençoe também. Muito obrigada. Amados, quem quiser pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Pai querido, Pai amado, nós estamos na sua presença e permanecemos nela, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Paizinho, obrigada porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e o Senhor nos faz andar em segurança. Obrigada por nos guardar, nos blindar enquanto dormimos. Obrigada por nos guardar e nos blindar, Pai, quando acordamos, quando estamos durante o nosso dia, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada por essa paz no branco, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. E que esse dia, Pai, seja um dia que a gente escolha fazer a coisa certa, seja um dia que a gente escolha andar nos seus caminhos e te obedecer, Pai. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, Pai. Obrigada, Pai, porque esse é o dia que o Senhor agiu. Então a gente se alegra, se exulta nesse dia. Paizinho, que as nossas vontades, nossos sonhos, nosso coração esteja sempre completamente alinhado, Pai. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Pai. Que sempre, Pai, queremos te obedecer sempre, Pai. Perdoa-nos pelas vezes, Pai, que não obedecemos, pelas vezes, Pai, que a gente faz coisas sem saber, Pai, que vai te desagradar, mas o seu Santo Espírito, Pai, nos convence, seu Santo Espírito nos mostra, Pai, nós rendemos graça, Pai, glória a Deus, Pai, porque o Senhor sempre nos mostra, Pai, que a gente esteja sempre atento, disposto a obedecer, com coração puro, Pai, coração puro para receber a sua palavra, coração puro para receber aquilo que o Senhor está nos ensinando, nos disciplinando. Nós agradecemos, Pai, porque nenhuma disciplina parece motivo de alegria, Pai, quando estamos passando por ela. Porém, ela produz fruto. E nós precisamos, Pai, produzir frutos, Pai, frutos que te glorifiquem, Pai. Nós agradecemos pela disciplina, agradecemos pelo amadurecimento, agradecemos pelo Senhor estar sempre conosco, por nunca nos deixar, nunca nos abandonar, Pai. Que palavra linda, Pai. É saber que o Senhor está sempre, que verdade maravilhosa, Pai. Saber que o Senhor está sempre conosco, Pai. Sempre. E que o Senhor jamais vai nos deixar. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela sua palavra que é viva e eficaz, comprovadamente genuína, pela sua palavra que nos guia, a sua palavra que é lâmpada, Pai, para os nossos pés, que a gente sempre ande em obediência, que a gente sempre ande em amor, Pai. Ajude-nos, Pai, a ter um coração perdoador, um coração generoso, um coração cheio de amor, Pai, transbordante na vida de todas as pessoas, Pai. Que a gente tenha a oportunidade, Pai, de dar uma palavra, de ajudar, de estender a mão. Use-nos, Pai. Estamos aqui disponíveis e dispostos, Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito. Que nesse dia, Pai, o Senhor nos mostre, Pai, as pessoas, Pai, que estão sofrendo caladas, Pai, para que a gente possa fazer uma oração por elas, para que a gente possa levar uma palavra de incentivo, Pai. Pessoas, Pai, que muitas vezes estão
sorrindo por fora, mas por dentro elas estão dilaceradas e tristes, Pai. Por favor, mostre-nos essas pessoas, Pai, para que a gente possa dar uma palavra, um abraço, para que a gente possa mandar um versículo, um louvor para elas, Pai, para que a gente tenha a oportunidade de falar mais sobre o seu amor, Pai, o seu amor que cura, o seu amor que transforma, o seu amor que nos cicatriza completamente, Pai. E eu também oro pela vida e saúde de cada pessoa, Pai, que está na live, as pessoas que estão aqui acompanhando agora, as pessoas que vão acompanhar depois. Paizinho, por favor, eu peço, Pai, para que os sonhos delas estejam sempre alinhados com os seus. Eu oro para que grandes coisas aconteçam na vida delas. Eu oro, Pai, para aquelas que precisam perdoar, que elas tenham um coração perdoador, que elas consigam, Pai, perdoar aqueles ou aquelas situações que precisam ser perdoadas para que elas possam avançar, Pai. Eu oro, Pai, pela paz na vida de cada uma delas. Eu oro pela alegria na vida de cada uma delas, Pai. Eu oro, Pai, por obediência ao Senhor, Pai, irrestrita na vida de cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Eu oro, Pai, para que cada vez mais elas tenham fome e sede do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que elas vivam o que elas jamais pensaram que elas fossem viver, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor arranque, Pai, dor, tristeza, humilhação, vergonha, angústia, desespero, pânico, medo, nada disso vem do Senhor, Pai. Então eu oro e clamo, Pai, a Ti, para que o Senhor arranque, Pai, pela raiz, Pai, tudo isso que pode estar, Pai, tentando alcançar as pessoas que estão ouvindo a minha voz, Pai. Sabemos, Pai, que nada disso vem do Senhor. Então, que prevaleça somente, Pai, tudo o que vem do Senhor, Pai. Que a gente esteja sempre atento, Pai. Que quando vem o pensamento, a gente já imediatamente transforma a nossa mente para a Sua palavra, Pai. Para aquilo jamais entrar nos nossos corações um pensamento contrário à Sua palavra. Que jamais entre nos nossos corações, Pai. Ajude-nos a nos blindar cada vez mais, Pai. Com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente está nos alimentando, Pai. Que a gente mortifique a nossa carne e vivifique o nosso espírito cada vez mais, Pai, que a gente tenha discernimento para saber o que ouvir, o que ler, o que assistir. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, Pai. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Nós te rendemos graça e agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos pelo seu amor, agradecemos pelo seu perdão. Nós consagramos esse dia em Suas mãos, Pai. Obrigada por essa página em branco. Conduza-nos, Pai, para que a gente faça a coisa certa. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Obrigada, amados, por estarem aqui. Feriado. Estamos sempre aqui juntos, de segunda a sexta. Estamos aqui juntos para falar sobre a maravilha do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Meus amados, que esse seja um dia de notícias maravilhosas para todos vocês, amados. Aquela notícia que vocês estão esperando, aquela notícia que está aí engavetada, você já está aí achando que não vai mais acontecer, mas Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você fez. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Não desiste, continua crendo, continua orando, que vai acontecer, amados, em nome de Jesus. Amados, como eu estava falando no início, hoje nós vamos falar sobre uma parábola, né? Essa parábola do servo impiedoso, que também tem pessoas que chamam de a parábola do perdão. Tá lá no Evangelho de Mateus. Eu vou ler para vocês Mateus 18. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 21, o que é que Jesus está falando, quais são as lições que a gente pode tirar daqui, o que é que a gente pode aprender, amados, com relação ao perdão. Nós já falamos bastante disso ontem, mas esse é um assunto inesgotável, né, amados? Porque muitas vezes a gente pensa que já perdoou alguém, a gente fala assim, já perdoei, falando tá perdoado, mas dentro dos nossos corações. Não é bem isso. Quando a gente pensa naquela pessoa, quando a gente pensa naquela história, a gente sente dor, a gente sente ali um rancor. Então, que seja nosso coração seja completamente puro. E vamos ler aqui a parábola, amados. Depois eu vou comentar. Então, Jesus, nosso maravilhoso Jesus falando. Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7,
mas até 70 vezes 7. Por isso, Jesus falando, tá, amados? Continuando falando aqui. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Aleluia. Versículo 28. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Ou seja, ele está fazendo exatamente o que ele tinha acabado de fazer com o rei. Falou: tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Mas ele teve compaixão dele. Agora ele saiu de lá, estava lá, viu uma pessoa que devia a ele. Em vez de fazer exatamente o que tinha acabado de acontecer com ele, teve a dívida perdoada, ele foi sufocar, cobrar aquela outra pessoa. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim, também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amados, olha que lição que a gente tira aqui dessa passagem lá no livro de Mateus, do versículo 18 até o capítulo 18 dos versículos, do versículo 21 até o 35. E quantas vezes acontece isso, amados? Deus veio, nos perdoou, mas nós não somos capazes de perdoar ao próximo, amados. Aqui veja bem, o servo pediu para o Senhor perdoar, porque tudo que ele tinha ia ser vendido para pagar a dívida, e ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele implorou para que aquela dívida fosse perdoada. Então o Senhor teve compaixão dele, perdoou aquela dívida. Então o que isso nos ensina, amados? Deus nos perdoa, mas Ele também espera de nós que a gente perdoe as outras pessoas. Por mais difícil que seja, porque claramente isso foi difícil aqui para essa pessoa, amados, para esse servo. Ele foi perdoado, mas ele não soube capaz de perdoar. Ele recebeu uma bênção, mas ele não soube ser capaz de também ser um canal de bênçãos na vida daquela pessoa. E quantas vezes nós estamos sujeitos a isso, amados? A gente recebe uma grande bênção, mas nós não somos capazes de compartilhar, nós não somos capazes de ter misericórdia, nós não somos capazes de ter compaixão para com o nosso próximo e nós não somos capazes de perdoar muitas vezes. E o perdão é uma questão tão séria, tão importante para Deus, amados, que a gente perdoe, porque é isso que Deus espera de nós, 70 vezes 7, é isso que Ele espera. Então, amados, que a gente deixe sempre o nosso coração puro, o nosso coração limpo, que a gente tire grandes lições aqui dessa parábola que Jesus contou. Porque depois o servo saiu de lá e foi falar com o seu conservo que estava devendo, foi lá, espremeu ele, sufocou, prendeu para que ele pagasse toda a dívida, sendo que ele tinha acabado de receber uma dívida muito maior, que a dele era muito maior do que aquele outro conservo. E mesmo assim ele foi perdoado, a dívida enorme foi perdoada. Imagina nós, amados,
tudo que o tamanho da nossa dívida com Deus. E Ele nos perdoou completamente. E o perdão de Deus, amados, Ele sara, Ele cura completamente, Ele sara a nossa alma, Ele sara o mais íntimo do nosso ser. Quando sabemos que somos, sabe, amados, perdoados, a gente fica tão curados e perdoados, amados. Curados e perdoados. Você fala, meu Deus, eu fiz aquilo e o Senhor me perdoou. Eu fui capaz de fazer aquilo e o Senhor me perdoou. Que eu seja também assim com as outras pessoas. Que eu seja capaz de abrir meu coração para perdoar as outras pessoas, Pai. Me ensina, me mostra, porque eu quero. Porque vocês, amados, ficarem... Quando as pessoas não perdoam, é um desafio, amados. Ninguém tá aqui dizendo, é fácil, nossa, é molezinha, você ir lá e você perdoar, você liberar o seu coração para aquela pessoa, amados. Mas é necessário, é preciso perdoar para que a sua vida ande para frente, para que você possa receber as bênçãos que o Senhor tem para sua vida, para que você possa receber tudo que Deus tem para você. Primeiro, amado, Deus não fica ali fazendo retalho. Ele faz tudo novo. E pra gente viver o novo, a gente precisa esquecer o passado. E para esquecer o passado, a gente precisa perdoar. Aí eu esqueci, como se aquilo ali nunca tivesse acontecido. Aí você pensa naquela pessoa, vem aquela raiva. Sempre que você pode, você fala, não é possível que aquela pessoa tenha feito isso. Não é possível que ele tenha feito isso. Não é possível que ela tenha feito aquilo. Como é que pode isso? Isso não é perdão, amados. O que, lembrando, quando você perdoa alguém... Por isso, inclusive, que as pessoas acabam não perdoando as outras. Porque elas entendem que se elas perdoarem as outras pessoas, elas estão concordando com aquilo ali que a pessoa fez. Elas estão, de alguma forma, aceitando aquilo ali que a pessoa fez. Por isso que a pessoa fica agarrada nessa falta de perdão. Por isso que a pessoa não consegue liberar o perdão. Porque ela tem uma visão equivocada. Mas perdoar não significa que você aceita, não significa que você concorda e muito menos que você deve conviver com essa pessoa, que essa pessoa deve estar enfiada na sua vida. É para que você tenha a sua vida completamente restaurada, é para que você possa avançar, é para que você possa receber mais do Senhor. E é assim com todos nós, amados. Deus nos perdoa completamente, amados. E o que Ele nos dá, Ele espera que a gente dê para as outras pessoas. Então, Ele nos deu perdão. Ele espera que a gente perdoe as outras pessoas, amados. Deus está sempre nos ensinando. Jesus sempre perdoou, amados. Sempre. Ele sabia que Judas ia traí-lo. E mesmo assim, Ele foi lá e lavou os pés de Judas para dizer, não tenho nada contra ti. Eu não tenho nada contra você. Meu coração está limpo. Não teria como Jesus participar, fazer a obra perfeita de que Ele fez. Se Ele tivesse com o coração dele contaminado. Se Ele tivesse com o coração dele com raiva, mágoa com relação a outra pessoa. Não, amados. Não, Jesus estava ali com o coração tão limpo que Ele foi e lavou os pés de Judas, amados. Dizendo para ele, tá tudo bem. Meu coração com relação a você, com relação àquilo que você vai fazer, tá limpo. Tá tudo bem. E é assim, amados, pra gente viver as coisas que Deus tem pra gente viver tudo aquilo que o Senhor tem pra cada um de nós, a gente precisa limpar o nosso coração. Ó, te perdoo, tá tudo bem. Vai em paz, tá tudo certo. Eu sigo a minha vida. Eu sigo a minha vida. E aí você nem olha, mas aí sim Deus tem como fazer coisas novas. Porque não tem como Ele fazer coisa nova com você com o coração preso, duro, cheio de rancor. Quantas passagens Deus diz pra gente conservar o nosso coração. Que o coração é enganoso. De tudo que a gente deve guardar, que a gente guarde nosso coração. Quantas passagens Deus está dizendo, amados. Sobre a importância da gente obedecer. Da gente dar para as pessoas aquilo que Ele nos dá. Então que a gente tenha sempre entendimento, amados. Eu sei que não é um tema fácil, que muitas pessoas precisam de tempo para processar tudo isso. Como que eu vou perdoar aquela pessoa? Como que eu vou perdoar aquelas pessoas? E paz, meus amados, tem gente que se pergunta, como que eu vou perdoar Deus? Que aquilo ali aconteceu comigo, onde é que Ele estava quando aquilo ali aconteceu? E aí fica ali aquela ruptura no seu relacionamento com Deus.
E aí você fica ali sofrendo, triste, longe de Deus, porque não tem alegria longe dele, não tem alegria fora do corpo de Cristo. Aquela felicidade sintética que o mundo oferece, que as pessoas acham que é alguma coisa boa, mas aquilo ali só tá matando as pessoas. Precisa fazer as pazes com as outras pessoas. As pazes, amados. Perdoar você mesmo. Perdoar aquela situação. Perdoe-se. Às vezes não é nem outra pessoa. Pode ser muitas vezes, amados, outras pessoas sim. As pessoas fazem coisas e você fala, caramba, e agora, meu Jesus? Me ajuda, me ensina a limpar meu coração, a perdoar essa pessoa, a desejar o melhor pra ela lá. Mas eu desejo o melhor pra ela sim. E com meu coração limpo, que aconteça coisas boas, eu oro pra aquela pessoa. Me ensina a perdoar. Mas muitas e muitas e muitas vezes, amados, o perdão é com a gente mesmo. A gente precisa conseguir nos perdoar. Perdoar pelas escolhas mal feitas que fizemos. Precisamos nos perdoar pelas decisões erradas. Precisamos nos perdoar por aqueles caminhos que a gente tomou no momento de emoção. No momento que, eu sinto, eu quero, eu faço, ou seja, a carne gritando. A gente foi lá e tomou uma decisão. Foi por um caminho que não era para ir. Fez alguma coisa com danos, às vezes, irreversíveis. Que a sua vida tomou um caminho completamente diferente. Mas a boa notícia é que Deus sempre pode pegar isso, mesmo essa história. Você fala, nossa, como é que eu pude ter feito isso? Eu baguncei minha vida inteira, tava tudo certinho. Eu consegui bagunçar, derrubar minha vida inteira. Mas Deus pega até isso, amados. O pó, o caco, e faz uma linda obra de arte. Ele faz tudo novo. Até isso, amados, ele usa para o seu bem. Até isso que parecia ser seu fim, Deus faz e usa para o seu bem. Usa, porque Ele nos ama completamente. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas reais intenções, amados. Então Deus ajusta tudo. Mas a gente precisa ter um coração obediente. A gente precisa obedecer a palavra do Senhor. Não é, amados, como as pessoas estão cada vez mais... É a minha vontade, é o que eu quero. Eu vou viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero e pronto. Ela pode fazer isso? Pode. Mas isso aí não agrada em nada a Deus, amados. O que agrada a Deus é obedecer a palavra dele. E com certeza, para obedecermos a palavra dele, precisamos perdoar ao próximo e também nos perdoar, amados. Perdoe o próximo. É difícil, eu sei, pode ser uma jornada, mas só de já estar no seu coração verdadeiramente a intenção de você perdoar para que você possa seguir em frente, para que você possa viver o novo. Pense nisso, reflita nisso, amados. Às vezes você está ali orando, você está, nossa, minha vida está parada aqui há tanto tempo, nada acontece, nada. Eu tô aqui orando, buscando a Deus. E o coração lá preso com relação a alguém. E aí você tá ali orando, o Espírito Santo vem, traz aquela pessoa pra você, na sua mente, para que você possa orar e liberar perdão para aquela pessoa. Deus nos dá várias oportunidades, amados. Ele não desiste de nós, pode ter certeza. Ele tentou, ele nos mostrou uma vez e acabou. Ele nos mostrou uma vez porque a gente não obedeceu. Deixa, ele não vai mais mostrar, não vai mais vir atrás de nós para nos ajudar com aquela situação. Não, amados, Deus tá sempre conosco. O que também significa que ele está sempre ali, mostrando, precisa fazer isso. Você está aí orando, louvando, clamando, jejuando, cumprindo os meus princípios. Mas falta uma coisa, perdoar aquela pessoa. De repente, foi na sua infância, amados. De repente não foi nenhuma coisa recente, de repente foi na sua infância. E você tá ali orando por novidade, por portas abertas, para que coisas boas, novas, que Deus venha e faça tudo novo na sua vida. Você tá ali orando, clamando. E aí na oração o Espírito Santo vem e te coloca aquela pessoa na sua mente. Você, esse não, agora não, na hora de pensar nesse não. Vamos lá, continua, quero coisas novas. Então o que é isso, amados? É Deus nos dando a oportunidade de a gente fazer aquilo que precisa ser feito para ele responder a oração, para a bênção chegar até a gente. Então, quando você está ali orando, clamando, e vem uma pessoa na sua mente, amados,
ore por ela. Perdoe. Fala, Pai, sim, eu libero perdão pra essa pessoa, deixa ela aí. Porque não adianta nada, amados. Se a gente fica ali não perdoando pra ter aquela pessoa, ficar com aquela pessoa, ela acha que aquela pessoa vai estar ali presa a ela de alguma forma. E é difícil pra ela aceitar que aquela pessoa não está mais na vida dela. Não faz mais parte da vida dela. E aquilo ali foi um belo de um livramento do Senhor pra ela. Ela tá ali reclamando, lamuriando, porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo, então ela não tá mais na minha vida. E agora como é que vai ser? Nossa esperança sempre tá no Senhor, amados. Ele nunca vai nos deixar. Então tá tudo bem, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós somos completos em Jesus, amados. Só que muitas pessoas se agarram naquilo ali, porque elas acham, eu amo fulano, amo a fulana, então se eu perdoar, ele vai embora, vai viver a vida dele. Amados, se fulano é fulana, já foram embora, viver a vida dele há muito tempo. Tá lá, de fato, vivendo a vida dele. E você que tá aí com a sua vida presa, com o seu coração duro, com relação a essa pessoa, achando que ela vai ficar presa a você de alguma forma. Isso é tudo coisa que só existe na sua cabeça e em nenhum outro lugar. Então abra suas mãos, deixa essa pessoa ir, deixa esse passado ir, amados, e se abra pro novo. Por mais difícil que seja, pode ter certeza que quando você conseguir, peça ajuda pro Senhor, e quando você conseguir, amados, liberar perdão para aquela pessoa, que você vai lembrar dela, não vai sentir nada, você vai ver o alívio que é. Você vai ver o avanço na sua vida. Você vai ver as coisas que vão passar a acontecer na sua vida. Você fala, nossa, tava tudo preso, tudo retido, por causa do fulano ou daquela fulana. Como se não bastasse tudo que eu passei por causa deles lá atrás. Esses anos todos ficaram aqui parados, de novidade na minha vida. Também por causa deles, porque eu não fui capaz de perdoar aquelas pessoas. Mas a partir do momento, amados, que nunca é tarde demais, não existe tarde demais para Deus, amados. Essa coisa que as pessoas querem colocar de idade. Olha, a partir de tal idade não pode mais isso, hein? A partir de tal idade não pode mais aquilo. Para Deus pode tudo, amados. Até engravidar com 100 anos. Se Ele quiser, vai engravidar. Porque temos passagens assim na Bíblia. Mulheres estéreis que tiveram filhos. Idade avançada já. Então não existe impossível para Deus, amados. O obstáculo está na nossa cabeça. E daquilo que a gente vem ouvindo ao longo da nossa vida. Mas não de Deus. A gente ouve de outras pessoas, mas não é Deus que está dizendo isso, não. Então nunca é tarde demais para nada, para perdoar, para viver o novo, para ter novidade na sua vida, para você voltar para Jesus, para você aceitar Jesus, o quanto antes, inclusive. Aceite o Senhor Jesus, amados, na sua vida como Senhor e Salvador de suas vidas, e creia com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. E assim você será salvo. Então, amados, vejam sempre essas lições de Jesus, reflitam sobre ela e mais do que refletir, façam. Porque tem gente que sabe a Bíblia toda, mas a vida dela é completamente diferente daquilo que está escrito. Você pergunta, não, mas aquela passagem a pessoa sabe, não, tá em Mateus 3:18. Não, e aquela outra, não, tá lá em João 1:2. A pessoa sabe tudo. Mas aí você vê a vida da pessoa e tá completamente diferente. Aquela pessoa tá sempre falando mal dos outros. Aquela pessoa tá sempre rancorosa. Tá sempre lembrando. Ah, porque naquela época fulano fez isso. Não tem perdão nenhum, tem raiva, tem ódio. Discursos inflamados de ódio para com as outras pessoas. Falou, tem alguma coisa diferente aqui. Deus pede pra andar em amor. Como é isso aqui? Deus pede pra perdoar. Então, amados, não é do que a gente ouve dos outros. É o que a gente ouve de Deus. E que a gente estude nas Escrituras e peça ao Espírito Santo para nos mostrar, nos guiar, abrir os nossos olhos. E que a gente viva, não só em palavras, amados, mas para que a gente, de fato, viva o Evangelho. Para que a gente viva tudo aquilo que Jesus quer que a gente viva. Para o nosso próprio bem, amados. Porque Deus nos ama de tal forma, amados, que toda a Bíblia é uma demonstração clara do amor de Deus, que sabe o que é melhor para nós. Então Ele nos orienta, nos guia, fala, vem, faz dessa forma, porque vai ser melhor para você. Então que seja sempre assim a nossa vida, amados. Abra sua mão, deixa aí, libera, reflita nesse dia, ore nesse dia sobre essa pessoa, essas pessoas que você precisa pedir perdão, para que a bênção seja liberada na sua vida, amados, para que grandes coisas possam acontecer na sua vida. Agrade ao coração de Deus.
Faça aquilo que ele tá pedindo pra você fazer. De repente, eu falando aqui, você já até lembrou que nas suas orações, vira e mexe, o Espírito Santo traz aquela pessoa pra você, na sua mente, e você ignora aquilo ali. Porque você ainda tem raiva daquela pessoa. Porque você não consegue perdoar aquela pessoa. Enfrente esse desafio. Não adianta fugir. Quando a gente não perdoa, quando a gente finge que não tá vendo aquilo ali, a gente só tá fugindo. E só isso só vai aumentando, 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 aumentando. Você tá regando aí essa planta. E isso aí só vai aumentando na sua vida. Mas quando você encara, você fala, eu preciso enfrentar isso aqui. Chega de fingir que não tô vendo. Chega de querer colocar isso aqui embaixo do tapete. Chega, sabe, de fingir que não tô entendendo que Deus tá dizendo que é pra eu perdoar aquela pessoa, pra que eu receba aquilo que eu tô querendo tanto. Chega, eu vou enfrentar isso aqui. Não sozinha, amados, mas com Deus, com Jesus. Nós podemos tudo. Nós podemos passar por toda e qualquer situação. Tá bom, meus amados? Essa foi nossa palavra do dia. Obrigada por vocês estarem aqui no feriado. Eu amo e honro a vida de vocês. Sou grata. Vocês todos estão nas minhas orações diárias. Muito obrigada por tudo do fundo do meu coração. E que cada respirar nosso seja sempre para honra e glória do Senhor. Um beijo no coração de vocês. Vocês tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado. Nica, querido, Elisângela, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Rogério. Sim, Rogério, por favor, me manda o nome dela nas mensagens, tá bom? E pode contar com a minha oração, sim. E ela já está curada em nome de Jesus. Obrigada, Fê. Obrigada, outra Fê, Elinha, Michele. Um beijo, meus amados, e nos vemos amanhã. Sexta-feira já, amados. As semanas estão corridas. Tá passando rápido, amados. Sexta-feira. Que a gente desfrute muito, totalmente, cada dia, amados. Para que a gente possa aproveitar. Prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Um beijo, até amanhã, amados. Isabel, um beijo no seu coração. Fê, um beijo também. Amém, Rubi. Um excelente feriado para você também. Um beijo, Alinha. Até amanhã, amados.